Bem-vindas, camaradas! Novamente voltamos, depois de um bom tempo parados. É a pandemia, né? Brasil, pandemia, destruição, apocalipse. Acho sempre que são boas desculpas. Aqui é o Ataque, o podcast de política de esquerda e videogames. Hoje iniciamos uma nova modalidade, né, do ataque, que chamamos de Ataque Lê, onde nós vamos ler alguns livros sobre videogame e cultura de esquerda, na sua grande maioria das vezes, e fazer alguns comentários. E, como sempre, não chegar a nenhuma conclusão, né? Porque sabemos que assim funciona a problematização no século XXI. Comigo hoje estão Aline Job. Aline Job, por favor, apresente-se. Olá, pessoal. Eu sou a Aline Job, sou professora de letras, doutora em teoria da literatura. Atualmente estou aí desenvolvendo a minha pesquisa de pós-doutorado em videogames e cultura. E, né, aproveitando esse momento, pandemia, apocalipse mais ou menos, né? Só desgraça mesmo. Podia ser É, mais, sem, né? Podia ser mais, e, enfim, né? Acho que tá faltando um pouco. A gente tá mais para uma pandemia da tristeza do que uma pandemia de ação, né? Então tá bem triste essa parte, assim. E, né, só assim para o ataque voltar, né? Com uma pandemia, acho que significa. Significa. E também Janus Biro. Oi, Janus. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Janus Biro, eu fiz filosofia, sociologia, abandonei durante o mestrado e estou escrevendo ensaios num blog. É bom aproveitar a liberdade de escrever sobre o que você quer. Procuro escrever da forma mais informativa possível. Faço uns joguinhos de Twine também. E uma das discussões que eu faço é sobre jogos. Sou fã do Ataque, que foi convidado para participar. Porque somos fãs do Jano, é verdade, é essa. A gente Né? é o ataque, o Janus é o ataque, O todo mundo é o Janus é o ataque. ataque. Todos somos Todos ataque. E somos, eu, todos, Lucas, todos somos. todos somos ataque. Todos somos ataque, né? Que parece francês, mas não é, porque francês é uma língua muito mais machista do que o português, inclusive, né? E eu, Lucas Goulart, que sou doutora em psicologia social e no momento sou acadêmico independente. Adoro essa expressão, né? Ela esconde o desemprego. Então, hoje falaremos do Marx no fliperama, né, ou Marx at the Arcade. Né, a maioria de nós teve acesso só à versão em inglês para poder gravar. Né, ainda não tivemos o acesso à versão em português, que foi lançado agora pela Autonomia Literária, se não me engano. Foi Isso lançado há aí. pouco tempo. Do Jamie Woodcock. Então, nós vamos fazer uma pequena apresentação do livro, bastante livre, né? Porque não somos o ataque ensina, nós somos o ataque lê. E isso é uma piada interna, depois comentaremos o porquê. Mas faremos uma pequena apresentação e falaremos um pouco sobre o livro, né, o que chamou a atenção, o que achamos que está bem explicitado, né, e questões gerais que achamos interessante colocar. A Aline quer começar falando um pouco do livro. Certo. Bom, então, como o Lucas falou, a gente, né, partiu da leitura dessa versão em inglês. E o curioso é que a gente teria gravado esse episódio do ataque alguns meses atrás, mas enfim, né, apesar da gente estar trancado dentro de casa ou mais ou menos na rua, né, quem tem que sair para trabalhar e tal, a gente acabou atrasando essa gravação. Então, hoje a gente vai falar do livro, mas vários outros podcasts, né, de esquerda e sobre videogame já falaram desse livro. Então a gente, na verdade, vem aqui para acrescentar talvez alguma coisa, ou para repetir também, por que não, né? A repetição ela é importante, eu acho.
E no fim das contas, esse livro, acho que ele tem, ao mesmo tempo que uns pontos muito interessantes, né, como o Lucas já falou, para a gente pensar o videogame, a produção e a própria recepção, né, do videogame. Ele também já traz alguns questionamentos para o fazer, né, de videogame, para o fazer pesquisa sobre videogame no Brasil, né, que é um contexto muito específico. Ou ainda se a gente pensar no nosso lugar, né, como América Latina. Bom, o livro ele se divide em 2 partes, né? Então são 11, 12 capítulos, se eu não me engano. E a primeira parte, então, ela vai se concentrar, assim, umas questões, assim, mais de como os videogames são feitos, né? Vai comentar um pouco da história de jogo e do jogar. Então, isso, no nosso entendimento, é uma introdução que praticamente todo livro sobre videogame vai apresentar, ou mesmo pesquisa de videogame vai ter esse momento história, né? Quer dizer, como surgiram os videogames, os primeiros jogos e tal. Então, assim, né, uma que outra questão aparece ali que é interessante, mas também, né, são coisas que são fáceis da gente encontrar na internet ou em outras publicações. Já podemos comentar ou vocês acham que a gente primeiro introduz tudo? Porque eu acho que tem uma coisa bem interessante para comentar sobre a introdução. Acho que eu comento toda essa parte, assim, das 2 partes do livro, e daí a gente segue comentando. Tá. Não, porque eu acho que tem uma... Bom, ok. Tá, Desculpa, acho que a gente vai ter que voltar, porque tu sabe que eu não sei fazer muita edição, né? Não, eu não precisa edição. Aqui não tem edição. A gente é lo-fi. Nossos ouvintes sabem. Eles verdade. sabem. É verdade, não vou mentir, não sei fazer e não vou fazer. Tá, então, seguindo. Essa parte primeira ainda vai falar da indústria de videogames, o trabalho dos videogames e a organização de trabalhadores, né, e das trabalhadoras, que é uma questão, assim, bem central. Enquanto que a parte 2, ela vai estar muito mais focada, né, no ato de jogar videogame e recepção propriamente dita, né? Então, quer dizer, pensar a cultura, os gêneros que são mais, sei lá, utilizados, que tem uma predominância, vamos dizer assim, de aparecer. E ainda o papel da política nos jogos, o jogo online e tal. Então, assim, isso é um resumão, né, do que cada parte do livro vai trazer. E cada uma delas, óbvio, vai focalizar pontos mais específicos que a gente já vai começar a comentar agora. Vai lá, Lucas. O que eu acho bem interessante? Essa primeira parte é especialmente interessante, eu acho, né? Depois a gente comenta um pouco no livro no geral, mas essa primeira parte que me chama bastante atenção, que eu gosto e que eu acho que é interessante trazer. O autor é inglês, né? A gente não pode esquecer isso, e ele traz uma perspectiva marxista muito forte da corrente das culturas inglesas. Então, ele sempre, quando vai falar na produção, ele tenta achar, né, um pouco a areia da engrenagem. Aonde na história da produção do jogo de videogame, na Inglaterra especialmente, tu tem algo que saia das questões mais voltadas ao corporativismo e às corporações e à produção do videogame como lucro, né? Isso é um objetivo que é bem evidente desde o começo, que é interessante. Só que qual é o não vou dizer problema, mas qual é que é a questão cultural muito legal para a gente trazer, que é completamente diferente da história do videogame brasileiro? A centralidade dessa areia na engrenagem, dessa ética que faz com que hoje tu possa criar uma resistência à cultura corporativista do videogame, tá no hacking, né? Na cultura hacking e na ética hacking, ou hacking que lá na Inglaterra era muito importante, com os produtores né, os bedroom programmers, os bedroom developers, as pessoas que desenvolviam sozinhos, principalmente porque lá a taxa de importação, como no Brasil, era muito alta, e com a taxa de importação alta, eles tinham alguns videogames próprios, ou muito, muito mais fáceis de serem acessados lá, que eram videogames mais voltados para a questão do computador, como o Commodore ou o Amiga, e aí era muito mais fácil de programar. Então, realmente, ele tem um histórico de programação selvagem, de programação rebelde. Aqui no Brasil, a cultura hacking, ela já é corporativista desde o começo, porque com a taxa de importação alta, o que se faz? Começa a se copiar os videogames de fora.
né? Então aqui a gente tem o Phantom System, né? Que era uma versão da Gradiente para o NES. Tu tem todo o histórico da própria Gradiente e de outras empresas estarem reprogramando já placas da Taito para fazer pinballs aqui, brasileiros. Então, toda essa parte do hacking e do bedroom developer não é tão forte no Brasil, né? Aqui a gente já tem uma cultura hacking, uma cultura, no caso de pirataria, que já é desde o começo corporativa, né? Eu acho que isso traz uma dificuldade. E não associada com a ética hacking. Isso. Desculpa, pode falar. De esquerda, né? Não é uma questão de posição política, né? Eu acho que lá também não era abertamente de esquerda. Ela se torna de esquerda no momento em que ela é anticorporativa, entende? Eu acho que essa coisa de reconhecer como de esquerda, ela só é reconhecida porque ela não trazia lucro à questão corporativa. Não acho que as pessoas faziam porque eram de esquerda, entendeu? Até porque isso inicia nos anos 70 e 80, aonde tu tem a questão da alienação punk muito central, né? Que hoje a gente vê como esquerda, mas que na época não se via como esquerda, que é principalmente o anarquismo e tal. Sim. Eu acho que assim, um grande mérito para mim do livro é justamente assim, pensar propor uma investigação, um método de análise, né, marxista para a gente pensar, né, essa indústria dos videogames nos dias atuais. O que, né, para mim fica evidente, né, como tu mesmo comentou, é que existe uma centralidade, né, no pensamento europeu, né, de pensar essas relações de trabalho e tal. E acho que ao mesmo tempo que algumas coisas podem ser pensadas para além dos contextos específicos dos quais o Jamie Woodcock vai comentar, é que a gente tem, né, esses casos muito específicos em outras regiões do planeta, né, no Brasil mesmo, e acho que isso implica, né, em diferenças de como pensar esse método de investigação. Então, acho que assim, é interessante o que ele propõe, mas ao mesmo tempo que é interessante, tem um caráter muito totalizante, talvez. Não que ele coloque nesses termos, né? Mas eu acho que acaba tendo um caráter totalizante pelas situações que ele coloca, né? Como se elas fossem assim em qualquer situação da indústria do videogame, né? Ou mesmo na própria recepção dos jogos, né? Eu acho que, para mim, eu sinto um pouco isso, né? Do livro em geral, né? Então ele tem ele consegue, na minha visão, assim, ter esses dois lados ao mesmo tempo, né? O que eu acho interessante, porque na verdade isso, né, aquele clássico do videogame, né, it's not a bug, it's a feature, né, tipo, isso pra mim não é um problema, ele o tempo todo vai puxar, não, mas isso é mais no Reino Unido, não, isso é mais no Reino Unido, porque ele é muito centrado no Reino Unido, né, fato. Sim, eu acho que ele abertamente diz isso, né, mas eu acho muito impressionante que ele faz uma pesquisa que eu nunca tinha visto, realmente marxista, nessa primeira parte do livro, né, a segunda parte completamente diferente, a segunda parte eu acho que a primeira e a segunda parte não combinam, inclusive. Eu acho que são livros diferentes, assim. Sim, são livros diferentes. Eu também tenho essa sensação, assim, e no fim alguém leu isso e disse para ele, mas junta tudo e publica. Né? Inclusive para fazer, né, a gente diz que outros podcasts já fizeram, né? Eu ouvi o podcast gravado do pessoal do Holodeck, né? Eles mudaram de nome, mas para mim vai ser Holodeck para sempre. O pessoal do Holodeck gravou e tal. Muito bom, eu gostei bastante do podcast, mas isso, eles ignoram a segunda parte. Eles falam só da primeira. Eles ignoram. Eles, inclusive, dizem, não, a primeira e a segunda parte são muito diferentes, mas eu quero falar da primeira. Mas é porque eles pegaram o Daniel ali da Unicinos, né, que é um sociólogo do trabalho. Então, essa primeira parte... a primeira parte, sem dúvida, é a mais interessante. Eu acho a segunda parte interessante também, mas acho que diferente, vamos falar mais a primeira primeiro, porque é isso, essa coisa de sentar e fazer essa coisa material mesmo, né? Eu acho que o materialismo dialético tem algumas questões, mas eu acho que ele tem
ainda uma força muito grande, que é essa força do sentar e ver o que materializa, entende? O momento em que ele pega, por exemplo, quando cada segmento do videogame, então, a questão da produção, a questão do publishing, né, da publicação, e a questão da venda, quanto dá de dinheiro, e faz a divisão pela quantidade de trabalhadores que trabalham nisso, para dizer quanto cada um deveria ganhar, para demonstrar o quanto que o videogame lucra muito e paga pouco, entende? É incrível, assim, é maravilhoso. São números absurdos, assustadores, que só ainda a teoria marxista consegue trazer assim, para a realidade. Né? Eu não sou um marxista clássico, né? Não trabalho com dialética materialista, mas assim reconheço que tem coisas que só o marxismo como ferramenta consegue trazer, e esse peso é uma delas. Eu acho que a primeira parte ele faz isso de uma maneira muito interessante. Além de, eu acho que ele escreve muito bem, assim também. Acho que o livro ele é bem fácil de fácil compreensão e tal. Que é o trunfo, principalmente da segunda parte, que depois a gente fala, né? Mas essa questão de trazer assim um mapeamento de como funciona globalmente, e no momento em que ele está falando de do Reino Unido, ele fala que é Reino Unido, mas depois ele explica como é que a coisa acontece globalmente, né? Embora ele explique muito pouco como é que acontece, né, a terceirização do desenvolvimento no sul global, né? Ele fala muito pouco sobre isso, eu concordo contigo, Aline. Totalmente fala pouco. Né? Essa parte, se eu fosse dizer um defeito dessa primeira parte, é essa. Assim, ele fala pouco do sul global, entende? E nós Mas conhecendo. assim, para mim é evidente porque que ele vai falar pouco, porque, enfim, eu não sou nada, né? Não sou marxista, li o Marx e tal, li outros textos com outros autores e eu acho que para nós hoje em dia, a não ser que a gente faça um debate sobre os conceitos, sobre as visões marxistas, e daí pense nosso local de produção de conhecimento e mesmo de produção efetivamente de coisas, sabe? Quem está fazendo videogame, se a gente não se pensar localmente, né? Muita coisa vai continuar sendo centrada em visões europeias, em visões anglo alguma coisa, estadunidense. Então, para mim, essa visão que está no livro, e evidentemente que ela ainda é uma visão que faz muito sentido para muitas pessoas, para mim não faz mais sentido somente ela, entende? Para mim essa é a grande questão. E eu queria saber o que o Jonas acha dessa questão que a gente falou ali, de tipo assim, são 2 livros, eles dialogam um pouco. Eu acho que falta alguma coisa ali, assim, para juntar essas 2 partes. Então, eu me Que foquei falta, mas eu quero o Janus primeiro. na capítulo 1 e 2 da segunda parte, e também em 5 e 6. Só fiquei mais na segunda parte. Antes de eu falar, eu queria dizer que também não sou exatamente marxista. Eu tomei contato com Marx, eu fiz o mestrado em sociologia, minha linha era sociologia do trabalho, eu trabalhei com cybercultura e condições do trabalho das pessoas que trabalham com TI, né? Fiz todas as disciplinas, passei na qualificação, mas cortaram a autora que eu queria trabalhar e eu não fiz a defesa. Desisti e fui cortado do programa. Mas eu tive que estudar mais a sério Marx, né? Entender, dar aula disso também. Então, é um autor que eu gosto de entender, é um desafio entender ele. Tu tá me dizendo, eu não sou marxista, mas poderia ser. É que eu convivo com os anarquistas há muito tempo, né? Quando eu comecei vamos dizer assim, minha crítica política, foi primeiro lendo 1984, essas coisas assim. E aí eu comecei, e aí lendo alguns livros de ecologia, comecei a escrever alguns textos de crítica ao ecocapitalismo. Isso
reverberou na comunidade. Eu fazia zines, né? Isso reverberou na comunidade anarquista, me chamaram para eventos, conheci os anarquistas, conheci os eco-anarquistas, mas levei muito tempo ainda para começar a me considerar anarquista também. Aí comecei a me considerar anarquista quando comecei a produzir coisas sobre anarquismo na internet, vieram outros anarquistas querendo caçar minha carteirinha, porque eu nunca fui muito fã dos anarquistas clássicos. Quando eu fui ler os anarquistas clássicos, eu falei, a minha ideia era outra, né? Eu tinha entendido o anarquismo na prática, o anarcoveganismo, o ecoanarquismo, e a ideia de um anarquismo anticolonial, que vem de pegar as ideias dos movimentos indígenas e quilombolas, entendeu? A luta dos quilombos contra o Estado, era essa a minha ideia de anarquismo. Que não estava ligado a esse anarquismo né, mais clássico. E aí eu descobri que tem uns anarquistas que querem ser mais marxistas que os marxistas, né? Que querem isso. E acham horrível essa ideia de ecoanarquismo. Mas tudo bem. Aí, quando eu fui ler o livro, já tive alguns... na primeira parte, analisando a cultura, quando o autor tenta... Ele tenta fundamentar, né, no que os outros anarquistas analisaram, outras formas de produção cultural, que também eram consideradas sem muita importância. Ele está querendo fundamentar a importância de relacionar a crítica marxista com a crítica cultural do videogame, né? Faz uma... E, assim, eu achei... Para mim, não, eu fiquei um pouco decepcionado, achei um pouco fraco. Achei que não aprofundou nem nas questões marxistas e nem nas questões do videogame. Porém, é uma introdução a uma coisa rara, que é falar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, como um dos poucos livros que tratam desse assunto, eu acho que é interessante. Mas algumas ideias que ele coloca lá, algumas interpretações que ele tem do Marx, por exemplo, eu já achei um pouco forçado, né? Mas tranquilo. Acho que quando ele fala dos jogos de... Quando ele vai falar quando ele entra nos gêneros de jogos, ele vai falar dos jogos... acho que ele perde um pouco de tempo nessa segunda parte, falando das coisas básicas do gênero de jogos, né? Acho que isso não agradou muitas pessoas. O único jogo que quando ele fala dos jogos de primeira pessoa, ele foca na relação da produção dos jogos com militarismo, imperialismo, narrativas ideológicas sobre a guerra, tal, e cita o Spec Ops: The Line como um exemplo de FPS que critica o próprio gênero, tal. Todo mundo cita Spec Ops: The Line. Parece que é o único jogo, né, que foi feito nessa ideia. E ninguém... Então eles têm esse, tipo assim, qualquer coisa, tem os Spec Ops: The Line lá. Tem o Spec Ops Online também. Falar que não são todos, tem uma exceção, mas tudo bem. Não, mas eu acho, desculpa te interromper, mas acho que o Spec Ops The Line tem que ser trazido em todo momento mesmo, porque essa pegadinha que ele faz de não dizer que é um jogo crítico e ser um jogo crítico é muito corajoso para um jogo AAA, sabe? Concordo, Nossa, que é eu acho maravilhoso. muito corajoso, é incrível.
Eu nunca joguei, pra ser sincero, mas Eu zerei, foi. eu tô no nível Silvio Santos, eu nunca joguei, mas pessoas muito próximas jogaram e disseram que é ótimo. Mas, assim, é incrível, um jogo AAA, claro, né? Ele tem o quê? 10 anos, eu acho. O Spec Ops, ele é da geração anterior. Agora, 2 gerações anteriores, né? Que nós estamos na incrível geração que não tem jogos, a nova. Mas, claro, era menos algorítmico, né? A produção de jogos, mas ainda assim é incrível, né? Um jogo AAA, feito por uma empresa grande, surpreender as pessoas no nível que surpreende, né? Assim, tipo, abertamente. Concordo. Eu nunca fui. Eu demorei para aprender a jogar jogos de tiro, porque eu sou péssimo. Sou horrível nesses tipos de jogos. Só jogo no very easy, no mais easy possível. Mas eu aprendi a apreciar, né? E joguei Spec Ops The Line, joguei vários outros jogos de tiro depois. Eu posso dizer que eu acho que ele trouxe uma. Ele é realmente bom. Ele realmente vale a pena. Ele é realmente interessante. A narrativa e tudo mais, como ele faz essa virada. E ele meio que, pela atenção que ele chamou, ele meio que criou uma onda de vários outros jogos depois, meio que tentaram copiar o feeling do Spec Ops The Line em certos pontos do jogo para falar que, ó, nosso FPS também é crítico, não é só o Spec Ops, sabe? Mas não conseguiram, eu acho, criar tanto o mesmo efeito. Tipo, Spec Ops é totalmente voltado a isso, né? Os outros copiam alguma coisinha ali, outra coisinha aqui, tipo, você faz uma coisa parecida para dizer que também é. Então virou Eu me, eu me uma lembro, moda, né? eu me lembro que isso me parece muito uma sketch de humor que eu gosto muito do Hey Ash, What You're Playing, né? Que o pessoal do Call of Duty se reúne e diz assim, o que fez sucesso esse ano para a gente poder pegar umas mecânicas? Sim. Ah, foi, como é que é o nome daquele jogo de agricultura? Stardew Valley. O que é um jogo? É um jogo de fazendinha. Então tá, então vamos fazer. Aí fazem o Call of Duty Garden Warfare. Ótima piada. Que é mais ou menos isso, né? Porque o Call of Duty fez isso. Ele tem algumas passagens que são chocantes e é obrigado a fazer coisas chocantes um pouco, mas que não tem o mesmo efeito, né? Uhum. Eu concordo, mas Antes, desculpa. antes de continuar, eu acho que valeria a pena só fazer um resumo central do que eu entendi dessa segunda parte. Rapidão. Porque a ideia é sugerir que a análise da cultura dos jogos pode ser feita enquanto análise da ideologia capitalista, né? Porque os jogos são produtos do capitalismo, mas também são capazes de criticar a sociedade, então são mercadorias culturais, mas também são artefatos culturais. Então, tá, é capitalismo, mas ali dentro cabe alguma crítica ainda. Então, não vamos parar de jogar nem de fazer videogame só porque a gente é marxista, como se fosse querendo justificar isso, como se isso precisasse de justificativas, né? Mas, enfim, talvez alguém marxista muito linha dura que pensa que até que não que videogame é uma alienação possa abrir um pouco mais a mente, mas eu acho que isso é muito raro, né? Ou abrir a mente de alguns que jogam, que gostam de videogame, são curiosos com Marx, a estudar mais Marx, talvez, né? Mas enfim. Eu só quero te lembrar que o Terry Eagleton, né, que é um dos grandes marxistas ingleses, ele tem uns 3 livros só para dizer. Ele era crítico de jazz, né? Ele Meu tem uns Deus. 3 livros só para dizer por que a Adorno estava errado sobre o jazz.
Então, assim, esse é o nível das pessoas que nós estamos lidando, assim. Então, pois é, né? Por isso que eu sou anarquista, tô brincando. Mas, mas enfim. Porque eu acho que, na minha perspectiva, não teria todo esse problema para justificar isso, mas enfim. Quando ele fala de jogos online, ele foca no. Ele vai falar do ambiente tóxico, dessa sociabilidade do jogo online, foca na questão feminista, fala do Gamergate, sugere que o Steve Bannon aprendeu sobre cultura da internet administrando uma empresa, né, que ele tinha que empregar chineses para trabalhar no WoW, para ganhar item no WoW, para vender isso. Isso deu dinheiro durante uma época. Não sei se ainda... Mas, tipo, dizendo que o Steve Bannon aprendeu, então, a lidar com a cultura da internet, lidando com videogame, que depois aplicou isso para conquistar públicos para eleger o Trump, né? É uma alegação interessante. Então, a conclusão: os espaços dos jogos online foram tomados pela direita e a esquerda precisa retomar esse espaço. Algumas problematizações aí, mas a gente pode falar disso depois. E por último, eu ia falar da conclusão dele. Por que videogames importam? Em que ele conclui: os marxistas deveriam se interessar por videogame porque não é só uma diversão fútil, é uma mercadoria cultural complexa, pode fornecer informações importantes para o funcionamento do capitalismo contemporâneo, para as organizações de trabalho do futuro, que provavelmente vão ser mais baseadas no modelo de trabalho que hoje os programadores trabalham e as pessoas de TI trabalham. E a igualdade e a procura de relações de trabalho que envolvem os jogos e nas narrativas dos jogos, que compõem a cultura dos jogos, ou seja, politizar os jogos com uma cultura online mais progressiva, uma gama mais ampla de jogos, pessoas que maior conhecimento de como essas pessoas que criam jogos estão sendo tratadas, as condições de trabalho delas, e cita o Game Workers Unite, né, como campo de luta da esquerda nos videogames, que é um processo de sindicato dos criadores de videogame, que é bem interessante, né? Mas, enfim, eu acho que a crítica que eu tenho para fazer não é uma grande crítica, eu acho que é isso. Eu esperava um aprofundamento maior em certas questões, mas o livro não se propõe a isso. Eu acho que ele se propõe a introduzir mesmo a questão. E é isso. O que mais vocês acham? Pois é, agora sim. Eu tenho Eu tanto para falar. eu esperava mais do livro. Mas acho que esse é um problema, né, do horizonte de expectativa. Esperar mais daquilo que. De uma coisa que tu não. Sei lá, sabe? Quando a gente vai ler a introdução ali, tu tem noção do que o livro está se propondo a fazer, né, e tal. E acho que as minhas expectativas, elas são logo quebradas, assim, quando me dou conta de que vai ser muito localizado e, evidentemente, ele vai ficar em exemplos específicos, que para mim, assim, né, que não sou uma estudiosa de marxismo, e, evidentemente, posso estar enganada em relação a isso, para mim parece, assim, uma perspectiva muito tradicional do marxismo, tá?
Então, assim, realmente os pontos que poderiam ser debatidos, e para mim fazem total sentido em pensar tanto a questão da indústria quanto do videogame como esse elemento da cultura, o autor vai deixar de fora, porque, assim, não é o foco desse marxismo que ele está tomando como partido, assim. Então, assim, o Janus comentou ali, ele vai falar do Gamergate. Sim, ele vai falar do Gamergate, ele vai falar que predominam, né, os trabalhadores homens e brancos, mas isso, tipo, isso vou mencionar, porque isso não é uma questão, né? Tipo, pensar questões identitárias não é uma questão do marxismo mais tradicional, até onde eu entendo, né? E na minha perspectiva, que hoje em dia é muito mais decolonial do que mesmo pós-colonial, não faz mais sentido, sabe? A gente ainda voltar para esses entendimentos de mundo e de relações sociais que são focalizados numa perspectiva que é eurocentrada. Ah, mas Aline, as relações de trabalho estão em todo mundo. Mas para mim o discurso dele é muito reformista, sabe? Não gosto disso. Eu não sou reformista, eu acho que tem que botar fogo em tudo. Se o problema está na indústria, a indústria ela tem que ser, sabe, botada no chão. Essa que é a questão. E daí todos os pontos que ele levanta ali, especialmente na primeira parte, né? Porque daí, claro, segunda parte ele vai focar em pensar os gêneros de jogos, os problemas, né, que a gente pode ter em relação a isso. Mas aí nessa primeira parte, ele vai falar, por exemplo, que a Ubisoft adora se propagandear como uma empresa multicultural, da diversidade, que não sei o quê, mas a gente sabe a realidade do trabalho na Ubisoft, a gente sabe que ela terceiriza dezenas de funções, né, de produção, de marketing, de matéria-prima, daquilo que ela precisa, enfim, a gente sabe de todas essas histórias. E isso para mim era um elemento para ele desenvolver mais e fica ali, assim, sabe, como uma anedota, quer dizer, né? E eu entendo que é uma perspectiva, eu entendo, mas ao mesmo tempo que eu entendo, eu penso assim, poxa, sim, e o livro não é sobre isso, né? O livro é sobre marxismo e videogames. Mas aí eu queria um livro, esperava um livro que debatesse os eixos, né? As interconexões que de fato vão impactar diretamente na produção de videogames, né? A questão de uma não diversidade na indústria. Se eu vou pensar em indústria, eu tenho que pensar também as outras localidades. Como é que é a indústria na América Latina? Como é que é a indústria nos países da África? Como é que é a indústria na Ásia? Aqui a gente tem um contexto completamente diferente, né? Primeiro que não temos grandes empresas de videogame. A maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão aqui estão envolvidas em relações de trabalho, né? Que dá para a gente chamar assim, mas que são mediadas por contratos a partir de MEI, né? Ou ainda uma colocação de produção de jogo em que tu tem ali um grupo de amigos que se juntam para fazer criar um estúdio de videogame para produzir um videogame. Então, quer dizer, as relações de trabalho em outras localidades elas vão ser muito diferentes, né? E assim, para mim, ele fica realmente na superficialidade, assim, tipo, ele tenta contemplar alguma coisa que é interessante, sim, né, ele contempla minimamente, assim, ele vai contar essas anedotas, ele vai falar do Assassin's Creed, daí ele vai falar, que eu acho meio bobo. Ele vai contar a historinha ali do jogo Game Dev Story, é óbvio que é uma simulação, óbvio que não vai chegar perto do que é uma produção de um jogo efetivamente. Então, assim, acho que ele poderia ter focado em pontos que são muito, muito fundamentais. E para mim não é possível pensar, quer dizer, ele coloca ali que os videogames são um terreno de luta cultural. Super concordo, 120% concordo com ele. Agora, se eu quero pensar cultura, eu não posso deixar de pensar em eixos que são fundamentais para pensar a cultura, quer dizer, eu tenho que pensar na questão de gênero, eu tenho que pensar na questão de cor, eu tenho que pensar na questão de localidade, eu tenho que pensar na questão das deficiências, enfim, uma série de pontos que ele
né, efetivamente deixa de lado ou apenas menciona, porque não é o objetivo, né, de uma leitura marxista. Passa assim, por cima muito rápido. Então Eu fico meio assim, né? Eu discordo de uma coisa, Aline. Quando tu diz que... Bom, eu tenho... Primeiro, quero falar duas críticas, uma também concordando com a Aline, dessa que ela disse que ele falar do Marx é uma coisa meio boba, do Marx no Assassin's Creed. Não é bobo, mas me incomodou. Porque ele tem duas questões que eu acho interessantes para trazer, que ele faz, que eu não sei se concordo. São dois fetiches das duas áreas que ele está tentando afetar. Ele quer que esse livro seja lido por marxistas, e que ele seja lido por entusiastas do videogame, né? E aí ele traz duas questões para tentar se enturmar com essas duas galeras que me incomoda. A primeira é ficar falando do Marx, porque sabe que eu comecei o curso de marxismo do PSOL, né? E eu tive que sair, porque eles ficavam das 2 horas das aulas, 1 hora eles ficavam falando como o Marx é legal. Nossa, mas o Marx era muito na frente do seu tempo. Nossa, mas a mulher do Marx era maravilhoso. Nossa, mas o Marx é muito garboso. Nossa, mas o Marx, né, enfim, quando ele se levantava, dava para ver a marca do pênis dele na calça e era realmente muito bem dotado. Então, assim, caralho, sabe? Marx era legal, era à frente do seu tempo. Eu sei disso, porque eu li o texto para hoje. E é o que eu quero comentar sobre isso, entende? Então, tem uma coisa na figura do Marx, entende? Que remete à figura do Freud, que remete à figura no Freud na psicanálise, reflete a figura do Foucault e do Deleuze, né, para as pessoas mais pós-estruturalistas, da psicologia social Cavaleiros do crítica. Apocalipse ou da Universidade Ocidentalizada. Não, são pessoas muito legais, eu gosto deles, eu já disse isso, né, para ti mais de uma vez. Acho a questão da localização muito bacana e eu acho a questão ética do decolonialismo muito interessante, mas acho que ainda tem muita coisa legal desses autores, entende? Tem que ser localizado, tem que ser repensado, etc. Não, sim, mas é o que eu sempre digo, que é uma coisa feia de dizer, que virou uma coisa feia de dizer na academia, mas eu não tô, a minha proposta não é eu me decolonializar nesse momento, assim. Mas as pessoas não dizem que elas são feias, as pessoas gostam ainda muito desses nomes todos, e eu super entendo, e gosto de alguns deles, como, por exemplo, Derrida, vocês sabem disso, eu adoro Derrida. Derrida chato. É o meu Cavaleiro do Apocalipse favorito. Derrida chato. Mas eu sou capaz de reconhecer que praticamente tudo que eles pensaram a partir de uma vivência eurocentrada, né? Não, eu acho que isso a gente não pode perder de vista. Né? Não, concordo. O Lano vai lá conceituar o que é sujeito, mas jamais que o sujeito era eu, tu, Janos, aqui na América Latina, no Brasil, mas nem a pau que somos nós. Sim, não, eu concordo, e a crítica do Pode Subalterno Falar, né, da Espiva, que vai falar dos maoístas chineses, né, dos maoístas franceses, né, tipo, como é que tu pode ter maoísta sem chinês, entende? Tu não pode ter maoísta sem China, tu não pode ter maoísta sem 5.000 anos de cultura chinesa, sabe? Não, eu concordo contigo nesse sentido, mas o que eu falo é que, né, existe um grande problema nessa questão de querer trazer uma pessoalidade do autor, ele era uma pessoa incrível. Então não dá mais para usar o Althusser, entende? Que é um autor que eu adoro, mas o cara matou a mulher, né, esguelada quando estava em surto psicótico. Então, assim, né, mas enfim, aí essa é uma outra discussão, mas eu acho essa discussão de querer ser relações públicas de autores, assim, horrível, e os marxistas fazem isso com muita frequência. Detesto. Ai. Mas desculpa, Angelo, você quer falar? Não, eu só concordar. A outra galera que ele quer se enturmar é o pessoal dos jogos. Então ele faz uma coisa que me deixa cansado, entende? Que é tu sempre fazer uma narrativa da tua história com jogos desde que tu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu ganhei o Super Nintendo, entende? Caralho, velho, tudo bem, tu pode escrever sobre jogos e nem gostar de jogos. Uma coisa que eu gosto muito da Sueli Fragoso, por exemplo, é que ela fala que ela não gostava de jogo quando começou a
a pesquisar sobre jogos. Começou a pesquisar porque ela estava num grupo estrangeiro sobre narrativa interativa e apareceu uns jogos, ela teve que jogar, um jogou, ela achou um saco, outro jogo ela achou um saco, terceiro jogo ela achou um saco, quarto jogo ela jogou 40 horas seguidas sem dormir e descobriu, não, isso pode ser legal se eu encontrar a coisa certa. Mas não é do tipo, desde que eu era pequeno, eu jogava, sabe? Até a Adrienne Shaw, que eu sempre falo bem, vou falar mal da Shaw a primeira vez na minha vida, olha só. A Adrienne Shaw também fala isso, né? O quanto que o jogo salvou ela quando ela estava numa base americana no Japão, que ela foi criada por lá, ela é filha de militar. Então, sabe, isso me irrita muito, esse cacuete, né? Por que a gente ainda tem que dizer que não, eu sou um de vocês para poder escrever sobre isso? Não, sabe? E não só isso que me incomoda, né? Eu sou um de vocês, como me parece assim, de vários livros de videogame, sobre videogame que eu já li, todos têm isso, né? E talvez Todos seja têm uma. Todos têm isso, e talvez isso acabe sim reforçando essa ideia de cultura gamer, de uma identidade gamer, quer dizer, eu me formei gamer, né? Entre aspas, gamer, né? Porque fui para a universidade gamer. Ciência gamer. Eu me formei, eu nasci e me tornei gamer. Quer dizer, eu jogo desde sempre. Isso me incomoda muito. E daí, quando a gente pensa na nossa situação específica de Brasil, evidentemente que umas que outras pessoas, né, dependendo do contexto social, cultural e econômico, tiveram acesso a jogo mais cedo nas suas vidas, né? E isso, se a gente pensar em anos 80, né? Que é quando os videogames efetivamente apareceram no contexto do Brasil, isso só foi se tornar assim, uma realidade mais próxima da grande maioria da população só lá pelos anos 90, e a gente indo para as locadoras de jogo, né? Então, tipo assim, era uma que outra criança que eu conhecia que tinha videogame. Eu não tinha videogame em casa, então, tipo assim, vou vir contar, vou me dar o trabalho de contar. Então, quando eu tinha 22 anos, eu comprei meu primeiro videogame. Quem é que quer saber disso? Nem eu quero saber, nem eu quero me lembrar disso. Nem eu quero saber da minha história. Porque eu tenho direito de não saber da minha história. Uma coisa muito, sabe, centrada na sua experiência branca, né, de pessoa com acesso, do tipo, cresci com videogames, óbvio, sabe? Então, nossa, é isso, exatamente, perfeito, vocês são maravilhosos. Eu tô cheia de ódio. Eu adoro. Mas é isso, eu queria falar assim, então, mas tô com medo de alguns marxistas ouvirem esse podcast e cancelar a gente, né? Falar assim, eu vou ser cancelado, mas eu sou sempre meio cancelado. não é marxista porra nenhuma. Mas eu vou falar, se tu é marxista de verdade, o que tu tá fazendo ouvindo sobre videogame? Vai pro chão de fábrica, vai lá ver o chão de fábrica, tá? E nos deixa. Me deixa. Eu tenho a impressão que o autor, então, ficou assim, pisando em ovos, né? Ficou pensando assim, estou escrevendo um livro que chama Marx at the Arcade, o Marx no fliperama, então tem um peso, né? O título já começa com Marx, é tipo Marx e videogame. É ousado. Os Marx, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque posso falar coisas erradas para ambos os lados, então ele ficou meio assim. Senti essa limitação para ambos os lados, né? Para não. Então, essa tentativa de se justificar como gamer, falar coisas básicas de quem conhece o universo do videogame, tentar repetir várias vezes que, então, gente, o videogame é importante, o videogame não é. Sabe? O marxista pode jogar, o marxista pode analisar o videogame. É óbvio que pode, gente, uai. Mas ele, né, precisou. E no fim, toda a justificativa dele tá lá quando ele vai chamar o Stuart Hall, né? Que é importante pensar o videogame, quer dizer, pensar a cultura popular, porque ela vai ter os políticos, ponto, deu. O que o marxista vai ficar mais puto é ele ter usado o Stuart Hall, na real. Eu acho que é isso. Porque tem marxista que odeia os estudos culturais. Detesta Stuart Hall. Mas como leitor... E o meu problema com a segunda parte... Desculpa, Janus, tu acabou? Não, eu só ia falar mais uma coisa, pode ser?
Pode falar, claro, claro. Como leitor do manifesto Scratchware, né? Então eu pensei isso agora. O manifesto Scratchware é um manifesto, né? Uma coisa que está tentando lá no ano 2000, tentando falar uma coisa de revolução dentro do videogame. Tô tentando falar de... Fala literalmente morte à indústria dos games, viva os games. Tô certo, então. Isso, essas palavras, a coisa que eu mais gosto no Marx é a ideia de, então, gente, a gente vai filosofar é bom, mas e aí? Vamos partir para ação? Essa coisa que eu gosto mais do Marx, né? E aí você vai conviver com os marxistas e eles estão interessados em ficar discutindo eternamente várias coisas sobre Marx, né? Em alemão. Não, e Pois é. sabem, eu vi uma crítica esses dias de uma pesquisadora, agora não vou lembrar o nome dela, e assim, acho que vale, inclusive, para a gente pensar esse próprio livro. Claro, né? Como o próprio Janus já falou, talvez alguns marxistas nos ouçam e nos cancelem. Mas essa pesquisadora comentou o seguinte, que o Marx em nenhum momento assim ele viu efetivamente o capitalismo como uma coisa ruim, porque o capitalismo nos trouxe várias coisas boas, né? Nos salvou do feudalismo, né? É o que ele diz. O Então, capitalismo salvou do feudalismo, inclusive. então, exato. Então, quer dizer, existe uma certa aceitação, vamos dizer assim, do que o capitalismo oferece. Então, quer dizer, vamos reformar essa merda que é o capitalismo. E aí Sim. a gente aqui pensando assim, mas não tem jeito. Não tem. Sim. Então, Eu só por queria... exemplo, eu vou ter que fazer isso de novo, eu sempre faço isso, mas eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que elogiar novamente o primeiro episódio do Ataque, quando o Lucas fala da perspectiva marxista de revolução e videogame. Para mim, aquilo lá foi muito mais fodástico, interessante, do que esse livro Marx no fliperama, entende? Gente, eu nem lembro o que eu disse. Concordo. Eu lembro. Foi muito bom, Lucas. Foi pesado e foi assim, chamando a ação, foi chamando uma reflexão mais, sabe? Vou lá ver o E dia, então. outra, Eu devo ter sido acho maravilhoso que aquele dia. Não é todo dia. Então a crítica, eu não quero ficar pesando, não quero ficar falando mal demais do livro também, né? Mas Não, eu acho que o livro... Não, é isso. Eu acho que o livro tem coisas muito interessantes. Eu acho que ele é um livro maravilhoso para ser traduzido, porque eu acho que ele traz uma introdução muito boa àquilo que eu e a Aline temos chamado muito de game studies críticos, né? Embora ele tenha coisas que a gente acha que ele não alcança, a gente esperava mais, né? Eu acho que para introdução ele serve muito bom, e para introdução, o que é um game study crítico, ele serve muito bem. Eu acho que isso ele faz de maneira incrível. Agora, eu quero só fazer uma observação onde eu concordo com o Janus e discordo um pouco da Aline, que eu acho que o problema não... Mas não precisa concordar comigo. Não, que tu disse que ele era muito marxista. Eu acho que ele não é marxista o suficiente, a segunda parte. Para mim, essa é o grande problema. Porque, assim, o Gamergate, mas assim, um capitalismo que mantém os homens dominantes dentro de um espaço digital e exclui as mulheres, não é uma boa ideia se tu for pensar a questão do capitalismo e a produção do mercado. É uma ideia horrível, entende? Capitalista, do ponto de vista capitalista e do marxismo, é uma ideia horrível. Por quê? Marxistas clássicas feministas, tipo a Helen Stafiotti, essa galera toda, vão dizer que a opressão do homem acontece para manter a mulher na esfera doméstica, para que ela, então, mantenha o estado de reprodução, né, da espécie. Ou seja, a gente mantém os homens na produção e reprodução do capital e as mulheres na produção e reprodução dos filhos e da cultura, né?
E por isso que as mulheres são agredidas fora de casa e são mantidas dentro de casa como questão da dominação, para que elas fiquem ali, né, mantendo essa questão da reprodução, submissas ao homem. A submissão ao homem tem a ver com isso. O que teria a ver a submissão da mulher dentro da esfera digital, aonde ela vai deixar de consumir, deixar de gerar capital, entende? Para ficar ali. Não faz sentido do ponto de vista marxista. Não faz sentido tu pegar a população LGBT, né, e retirar elas de um local onde elas estariam gerando capital. Não faz sentido algum. Aí não faz sentido algum tu manter, por exemplo, só os homens na produção. Né? Eu acho que... Aí vamos falar... Nós estamos só falando bem da gente hoje, né? Mas que se foda, deve ser assim. Né? Assim, eu acho, por exemplo, que aquele episódio que a gente fez com o pessoal dos infoproletários, onde a gente discute de uma maneira que eu acho muito foda, é um dos meus episódios favoritos que a gente já fez, onde a gente discute como a ideologia nerd mantém o estado de produção da tecnologia, muito mais marxista que essa segunda parte. Porque ele não explica, né? Ele explica como é que mantém uma ideologia no geral, assim. Mas fica uma coisa introdutória e parece muito pobre se tu for comparar, por exemplo, com o livro que ele cita bastante, né? Que é aquele livro sobre Empire. Games of the Empire. Né? Se tu compara ele com... Claro, o Games of the Empire é um livro densíssimo, né? Tu tem que ter lido muita coisa para conseguir ler o Games of the Empire. Eu parei de ler o Games of the Empire porque eu disse, não, eu tenho que ler Empire, que eu não li ainda, né, o Império do Negre. Eu tenho que ler várias coisas para poder ter uma compreensão mais robusta disso aqui. Né? Porque o Games of the Empire é incrível, que ele fala do videogame e ele faz uma crítica ao próprio Empire do Negre, né? E toda a questão da ideia de capital intelectual e tal. Então é uma coisa super densa. Mas aqui eu acho que ele é pouco marxista, porque ele não mostra como é que a produção da ideologia reflete na produção. Mas Né? eu não disse que ele era muito marxista. O que eu entendo dele, e evidentemente relacionando com o que eu li, já estudei de marxismo, é que ele fica ali naquelas coisas tradicionais, entende? Nos pontinhos que ele consegue vislumbrar, ele tá ali na tradição, sabe? Mas ele traz uma leitura muito mais próxima da nossa leitura do que uma leitura marxista. Óbvio, porque ele tá falando de videogame! Sim, mas o que eu digo é o seguinte, uma leitura nossa, né, que nenhum de nós é marxista, né, eu e tu somos mais, enfim, eu sou abertamente pós-estruturalista, né, Foucaultiano, a maioria das vezes, então muito mais nesse sentido do que em si mostrando como aquela ideologia reflete na produção. Né, o Janus, que tem e tu que tem uma leitura mais de Marx, que digam se eu estou errado, mas é isso, né, até onde eu sei a ideologia tem como sentido ser um reflexo da estrutura, da base, né? Então, a base e a estrutura são um reflexo para a manutenção da questão um do outro. Eu entendo a tua colocação e eu entendo a leitura do livro, né? O que o autor está propondo. Eu entendo isso. O meu ponto é que, no momento, como pesquisadora que eu estou, para mim, ele deixa de fora coisas que para mim são fundamentais, né? Que eu acho que e isso se aplica para qualquer região do mundo, né? Que é pensar como a gente vive hoje a lógica da colonialidade, né? Que tem as suas marcas, seus marcos históricos muito, né, pontuados pelos estudos de colonialidade, de decolonialidade lá do início, né? Desses pensamentos, de que a gente tá, né, num ponto em que tudo aquilo que foi instituído e mantido lá desde as invasões de 1500, depois os genocídios e epistemicídios, né, de diversas culturas. Aí a gente tem também a Inquisição, né, que foi lá para daí matar a mulher, né, efetivamente. E o capitalismo, essas coisas estão todas interligadas e elas, né, eu hoje, no momento da minha vida, como pesquisadora, eu não consigo pensar um eixo desses apenas, assim, né, quer dizer, relações de classe.
Porque o livro ele é centrado nisso. Ele vai mencionar uma questão que outra, mas é realmente na superficialidade, né? Quando ele vai ali falar de um censo, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras de videogame, ele vai ali trazer alguns números, mas ele não vai aprofundar nisso, e isso para mim é um problema fundamental da indústria de videogame, e não só a indústria dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, enfim, quem dirá né, dos países asiáticos, enfim, que daí vão ter menos diversidade ainda, e a gente sabe que isso é um fato. Então, assim, escolher essa visão é, assim, obrigatoriamente tu deixar de fora outras coisas que são fundamentais. Quer dizer, uma indústria que é predominantemente homem e branca, ela não tem como nem produzir um produto cultural, porque, enfim, a gente está entendendo o videogame aqui como esse produto cultural, né, como um artefato cultural, uma mercadoria cultural também. Quer dizer, como que isso vai ser produzido fora desse pensamento que é branco centrado, eurocentrado, enfim. Quer dizer, isso é o que a gente tem no videogame ainda. Evidentemente que a gente sabe que algumas mulheres estão na indústria, né? Aqui no Brasil também existem algumas, mas a realidade, né, dos censos, e saiu agora recentemente, acho que ano passado é bom, né? Um censo mais atualizado, né, da indústria no Brasil, e daí, claro, tem dados de quem quis responder, né? Então, sim, a gente tem muito mais branco, homem heterossexual na indústria de videogame no Brasil, seja numa empresa média, numa empresa pequena, tanto faz. E nos outros países isso também, né? Então, assim, essa escolha, ela é como qualquer pesquisa na vida, né? A gente vai fazer um recorte. Eu entendo que é um recorte. Meu ponto não é ele ter feito um recorte. O meu ponto é ele escolher deixar todo o resto como apenas assim, vou mencionar que, né, existe isso, mas não é meu foco aqui. Porque o foco dele é pensar as relações de classe. E daí ele vem lá com essa proposta, quer dizer, como é que a gente vai investigar a indústria? Porque esse é o grande desafio. A gente não entende como ela funciona, a gente não entende como a produção funciona, né, tipo, o público em geral. A população em geral também não tem noção de todo esse trabalho que é invisível, né? Tipo, o jogo chegou nas tuas mãos, tu não sabe por tudo que todo mundo passou para aquilo chegar ali. Então, aí o que ele consegue fazer mais efetivamente é, olha só, vamos pensar um modelo, sei lá, alguma coisa assim, para que essas pessoas, esses trabalhadores e essas trabalhadoras tenham consciência de si e se organizem. Aí ele vai lá e fala, né, daquele, a composição técnica, a composição social, e acho que a última é política, né? Então, quer dizer, ele vem ali falar, o que a gente pode pensar? Tanto é que daí, como o Janus comentou, ele vai lá falar no final, né, do Game Workers Unite e tal. Então, quer dizer, ele vem sugerir algumas coisas. Ele pontua problemas dessa indústria, né, do tipo essa especialização das funções, porque daí isso também distancia as pessoas de entenderem um projeto maior. Então, quer dizer, ele fica de fato, né, nessas relações de trabalho. Esse é o foco dele. Então, ele fala de crunch time e, né, coloca alguns pontos ali, mas aí também a gente, né, tem que pensar o crunch time não só como um problema específico, né? Sei lá, para mim não é um problema específico do videogame, né? Da indústria de videogame, mas ela fica evidente e a gente sabe os motivos, né? Então assim, Não, eu acho no que videogame é que no videogame é uma das poucas indústrias onde o crunch time é efetivamente a regra e não é a exceção, né? Eu acho que isso é pois é, então eu interessante de me pergunto colocar. em que empresa que crunch time não é regra. Porque para mim é regra, entende? Tipo, se E eu for sim, pensar nas minhas relações de trabalho anteriores, eu ser uma professora, pesquisadora e coisa e tal, eu tinha que fazer hora extra, até não poder mais. Isso não é crunch time? Eu tinha que deixar de estar com a minha família, eu tinha que fazer outras coisas porque a empresa queria que eu estivesse lá. Então, assim, eu acho que
essa é uma discussão que ela tem que ser uma discussão maior, uma discussão que pense de fato o problema do trabalho. O problema é o trabalho. Esse que é o ponto. Mas enfim. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Que é exatamente. Tá, eu só queria fazer uma pergunta para a Aline antes, só para ser sacana com a Aline. Se ele falasse sobre esses mercados, enfim, do sul global, tu não ia reclamar que, olha ali, o cara branco de novo, falando pela gente. Não, porque eu sou uma pessoa que eu estudei lugar de fala e eu sei o que lugar de fala significa. Diferentemente da maioria das pessoas que adoram falar de lugar de fala tu tem toda a razão. No Twitter, e no Escambau e nos eventos. Pior é nos eventos acadêmicos. A pessoa vai lá assim, não vou falar porque não é meu lugar de fala. Mas, amada, vai ler. O livrinho não tem nem 100 páginas. Acho que tem, sei lá, 60 páginas. Eu acho que ele tá R$28. Tem textos anteriores. É mais barato que isso. Tem textos anteriores, a Patricia Hill Collins falou sobre isso, tem textos anteriores que vão falar sobre essa questão, né, da perspectiva localizada, do lugar de fala. Lugar de fala não é impossibilidade de você não pode falar sobre isso, você não pode. É que se existe um protagonismo e se esse protagonismo está ali presente, ele é que tem que ocupar aquele lugar e não eu, se não for meu lugar. Agora, nada impede que o cara lá que é inglês fale do videogame no sul global. Não existe esse impedimento. E daí me incomoda muito, assim, tipo, isso virou uma generalização, as pessoas adoram falar, não posso falar porque não é meu lugar de falar. Ai, amada, vai estudar um pouquinho, sabe? E o pior é que a gente que supostamente é acadêmica, né, que fala isso. Então não lê o texto com certeza. Perfeito. E eu acho que eu acho que é pior porque é evitar o conflito, né? Porque quando tu fala, obviamente tu pode falar merda sendo branco, falando de negritude, etc. Sim, mas o ponto não é esse, não é o falar merda. Evidentemente que a gente pode falar merda em qualquer circunstância. O ponto é que, por exemplo, se eu, Aline, que sou professora e hoje em dia tenho uma bolsa de pesquisa numa universidade, eu consigo ir para certos eventos que uma galera não consegue ir, que um monte de gente negra não consegue ir, que um monte de gente LGBT não consegue ir. Eu vou lá, eu vou ocupar esse espaço para falar com essas pessoas, né? Não estou indo lá por elas, falar por elas. Estou falando com elas. Quando eu falar dessas pessoas, estou falando com elas, porque eu tenho um diálogo, porque eu procuro entender, né? Então, assim, a pessoa que acha assim, não posso falar porque não é meu lugar de fala, ela está perdendo o espaço, sim, de pontuar questões que são fundamentais e que não entram. Porque, enfim, tipo, os espaços são brancos, fundamentalmente. E homem, né? Posso falar uma coisa aqui? Vai que eu já tô nervosa. Vou fazer o Mas foi uma resposta maravilhosa, Aline. Quero te ver nervosa mais vezes, mas só de longe, tá? É ótimo mesmo. Eu fazer um outro lado aqui e tentar fazer uma defesa do livro. Não, eu gostei do livro também. O marxismo realmente tem vários marxismos, né? Mas o marxismo que a gente vê por aí realmente tem a dificuldade de tratar das questões que ele está tentando tratar nesse livro, né? Até da questão da tecnologia, da videogame como cultura, tudo. Então, pensando no lado de que todo começo é difícil, o livro dá uma abertura para realmente pensar um marxismo mais aberto, né? Para realmente avançar questões dentro do marxismo mesmo, dentro dos debates marxistas, porque a questão do infraproletariado e da exploração do trabalho informacional é realmente um desafio. Não é tão simples assim a transição, né, da teoria marxista criada ali para explicar trabalho de fábrica para um trabalho de... Existe todo um trabalho
E que demorou, né? Demorou para os marxistas entenderem que videogame é uma porta para isso. Então, acho que o livro veio para dar benefícios do livro é deixar isso bem marcado. Eu totalmente concordo. Deixar isso indubitável. Agora vamos discutir a partir daqui. Não ficar. Então, existe um certo avanço aí no debate. Não vamos mais discutir se pode ou se não pode, se tem a ver, se não tem a ver, se parar de o cara chegar, eu sou marxista, eu estudo videogame, e os outros dão uma risadinha. Tente se esse livro contribuir para os outros pararem de dar essa risadinha do cara ou achar que isso é ridículo, já é um grande ganho, né? O que vocês acham? Não, eu concordo contigo que ele tem essa função, ele acaba tendo essa função. Né? E eu acho que ele apresenta pontos assim que, de fato, muitas pessoas. E daí, se ele tá pensando nisso, como o Lucas falou, de tipo. Conseguir dialogar com dois grupos, né, os marxistas e o pessoal do videogame, ele vai mostrar para o pessoal do marxismo que existem questões que são bem importantes da gente pensar a partir do videogame. E, inclusive, né, não só questões de conteúdo, né, do jogo, mas justamente as questões das relações de trabalho, que a gente está vendo, sim, existe um problema, quer dizer, esses novos empregos, essas novas tecnologias, essas novas funções que surgiram com a internet, com o computador, com tudo isso criou uma série de coisas que a gente não estava, a gente não, né, mas tipo, que o mundo do trabalho não estava esperando. E a gente sabe que existe uma barreira, né, de pensar essas coisas. Tanto é que, não lembro em que momento que a gente falou no ataque sobre a questão da sindicalização. E aqui no Brasil, tipo assim, o pessoal que acabou dialogando com a gente, depois que a gente publicou o episódio que a gente fala disso, era do tipo assim, não quero me sindicalizar, sindicalização é ruim, sindicalização só serve para me cobrar taxa, para que serve sindicalização? Tipo assim, a pessoa não tem direito trabalhista, a pessoa não tem direito a usar o INSS se cair, quebrar a cabeça na rua quando estiver indo para o trabalho. Quer dizer, a pessoa não tem noção do do papel, né, de um sindicato. Óbvio que sindicato não salva emprego, né? Mas vai tentar te proteger um pouco. Ah, mas aí, tipo, existiam sindicatos que eram corruptos. Não, eu tô pensando num sindicato que, né, funciona, um sindicato que pelo menos está ali debatendo com a tua empresa, que está ali para te ralar. Que essa é a verdade em qualquer contexto. Para mim é isso, né? Eu sempre falo isso para os meus colegas, os outros colegas que também são professores e professoras, né? Tipo, o pessoal tá sempre lá, assim, e veste a camisa da escola, na escola particular, né, óbvio. Veste a camisa da escola, defende a escola. A pessoa teve ali 2 semanas de gripe, ela vai ser demitida, porque a empresa tá cagando pra ela. Escola particular é empresa como qualquer outra. Então, tipo Eu assim, tenho um arrependimento muito grande. Eu tenho um arrependimento muito grande em todas as empresas que eu trabalhei. Eu me arrependo de não ter roubado nada. Em todas as empresas eu tenho um objeto. Todas as empresas assim, privadas que eu trabalhei, eu tenho um objeto que povoa a minha mente como, putz, devia ter roubado aquilo ali. Sabe? Só para me lembrar que, né, é aquele clássico, né? Eles me fuderam o cu, mas eu caguei no pau deles, entende? Meu Deus. Mas olha, assim. Esse é realmente um outro lado que faltou falar também. Se servir para algumas pessoas que estão do videogame, ou jogadores, ou criadores de videogame, também questionar essa ideia bem comum de que marxismo não tem nada a ver com videogame, né? Também é um ganho. Mas eu acho que ainda que vai ser mais útil para os marxistas do que para o pessoal do videogame. Eu acho. Comum do videogame, não do Game Studies, né? Não, eu ia falar um pouco sobre Game Studies, na verdade. Eu ia falar que o que eu acho bom nele é que
falta literatura introdutória para Game Studies no Brasil, e Game Studies crítico principalmente. Sim. Né? Porque é isso assim, nós não gostamos, porque é isso, porque é aquilo. É que nós somos, sei lá, três dos, vou dizer o quê, 30 macaco velho do Game Studies no Brasil, sabe? Que tá há mais de 10 anos trabalhando com isso. Ai, pior, né? Então, que são 30 pessoas que estão trabalhando há mais de 10 anos com isso, nós somos 3 dessas 30. Então, assim, né, eu acho que obras introdutórias para Game Study, a maioria da galera que está em Game Study está numa faculdade sem fazer, apaixonado por videogame, porque gosta, pensando como é que eu vou fazer para transformar isso numa questão de pesquisa, numa questão social, para chamar a atenção nisso. E não fazendo ideia, sabe? E, nossa, eu acho que para isso esse livro é incrível. Né? Eu acho, claro, nós temos um livro introdutório em português de Game Studies, né? A Mariana Amaro escreveu um, acho super legal, recomendo as pessoas irem atrás, quem tem interesse. Mas, assim, para pensar Game Studies crítico, incrível esse livro, entende? Assim, ele é fácil, a leitura é super fluida, ele é pequenininho, ele é didático, ele é incrível para isso, né? Sim. Só que nós estamos velho e chato, né? Por isso que a gente está botando defeito. Mas eu gosto de ser velha e chata. Eu não é um problema. Tempo da minha vida para chegar aqui para ser chata e as pessoas dizem, tudo bem, ela é chata porque ela é velha. Coisa boa. Agora eu sou livre para ser chata. Já era chata antes. Eu adoro. Gente, vamos indo para a finalização? Vamos. Então vocês acham que essa é a finalização? Somos velhos e chatos, aguardem o próximo ataque. Ai, sei lá, eu acho que eu falei muito mal do livro e no fim, assim, ele realmente tem pontos bons. Só pra deixar isso. Não, é porque é essa questão, importante. Né? Leiam esse livro de merda! Esse livro é uma merda, todo mundo tem que ler. Esperava mais do livro, esperava, não vou mentir. Mas ele cumpre algumas coisas, ele cumpre essas funções, assim, de mostrar aspectos que nem todo mundo tá aware para pensar, né, dentro do videogame. Lembrando que, assim, se a gente pensa, né, e tipo assim, tá traduzido agora no Brasil. Não sei quanto é que tá, mas deve ser uns R$40. Vou até olhar agora. Tá aqui é informação. É um livro que é interessante para o pessoal que está pensando em pesquisar videogame, porque assim, a gente ainda tem uma estrutura muito canônica, né, de estudos de game studies no Brasil, que é do tipo estudos de representação, que são muito rasos, né? Quer dizer, ou os estudos vão ficar lá no nível de dizer se tem mulher, se não tem mulher em jogo, né? Ou ainda quantas mulheres estão jogando videogame, né? E daí dizem que console, ou se é celular, não sei o quê. E não debate o problema de representação, né? Que para mim é a grande questão por trás disso. É porque o que existe atrás da reflexão de pensar representação? E daí o outro ponto que surge é, as pessoas pensam representação, elas só pensam em mulher, né? E é mulher branca. Elas não estão falando de mulher negra, elas não estão falando de mulher lésbica, elas não estão falando de mulher deficiente, é mulher branca. Porque é o centramento, né? É onde está o lugar. Então, assim, representação nos estudos de videogame no Brasil, eles vão ser centrados em pensar a questão de como tá a mulher, como aparece mulher no jogo tal, como é a mulher consumidora de jogo e tal, e não pensa assim, não debate heterossexualidade compulsória, não debate heteronormatividade, não debate, né, os problemas dos próprios conceitos, né, de falar representação feminina, representação de mulher, essas coisas elas não são debatidas. Então, tipo, se a gente pensar só nisso, já é um problema. Se vai para outras coisas, assim, tipo, ainda tem muito estudo de videogame que vai usar, tipo, modelos de análise de narrativa. Eu vou analisar a partir da jornada do herói jogo tal. Hello, 2020. A não ser que você tenha acabado de sair do ensino médio e está no primeiro ano da sua faculdade, ok você fazer um trabalho desses. Mas, né, se você já está ali, tem uma história, tá num mestrado, num doutorado, não faz mais sentido, sabe, fazer isso. E a gente sabe que tem coisas assim. Ou ainda a maldita gamificação, né? O pessoal da educação ama
a gamificação. Não importa. Se eu for lá e escrever assim, a gamificação destrói cérebros, o pessoal da educação ainda vai lá e vai dizer: ai, mas eu trabalhei com um joguinho tal na minha sala de aula e o meu aluno aprendeu não sei o quê. Elas não conseguem ir além disso, né? As pessoas não conseguem ir além de que o problema não é falta de estímulo, não é tipo, eu tenho que fazer uma atividade para minha sala de aula que seja atrativa, que nem os jogos, porque as crianças gostam de jogar. Primeiro que no Brasil nem todo mundo tem acesso ao jogo. Não é toda criança que gosta de jogo. Eles não pensam em demografia, né? Não existe demografia. E a terceira coisa é a gamificação é uma grande estratégia capitalista de produção. E elas estão lá aplicando isso nas pobres das crianças que não têm nem noção, né? Então, assim, só para mencionar algumas coisas do Game Studies, nem sei se dá para pensar... Acho que sim, gamificação faz parte dos Game Studies, né? Não tem como não pensar que é parte. Então, assim, falta essa crítica, né? Quer dizer, o Game Studies crítico é essa abordagem que se pensa politicamente, que se pensa de forma histórica, de forma social, de forma cultural. Quer dizer, não estou ali fazendo análise por análise, não estou ali só fazendo análise de conteúdo. Enfim, tipo, era isso que eu tinha para dizer, assim, para minha contribuição final. Sério, Aline Job, que eu digo, vamos encaminhando para o final e tu traz a questão da representação na minha frente para eu não poder falar 93 minutos sobre isso. Mas não vou falar. Janus, tuas considerações finais? Eu acho que não tem. Eu acho que realmente foi isso. Eu gostei do livro, achei, mas eu levei um tempo para ver, para ser justo com ele, né? A primeira impressão foi ruim. Aí você vai repensando e vendo, mas não é tão ruim assim. Tem vários pontos positivos. Então, é isso. Acho que eu teria que... A minha conclusão é que a gente tem que gravar mais, fazer mais. Mas muita coisa para conversar. Muitos outros assuntos. Já temos o nosso próximo episódio, né? Que a gente combinou antes, que eu acho que é uma ideia ótima. Que é ideias de jogos que sempre tivemos e que provavelmente nunca faremos. Ótimo. Minha contribuição final é que eu concordo. Eu acho que tá muito legal esse nosso... Isso mostra muito como é que é o ataque, né? Porque o que a gente tem para falar do livro é... Esse livro é uma merda, leiam, né? Mas... Na verdade, não, né? Eu também achava uma coisa diferente do livro. Encontrei um livro muito mais introdutório do que eu pensei que seria, especialmente a segunda parte. Eu acho que a primeira parte ainda é super legal. Apesar de concordar com a Aline de que poderia falar um pouco mais do sul global e como é que acontece esse outsourcing no sul global e tal. Né? Eu tenho amigos meus que migraram para a Europa e Estados Unidos e Canadá porque diziam, olha, eu quero trabalhar com jogos e quero algum lugar que não seja todo o tempo crunch time, que no Brasil é, né? Nas empresas grandes, nas poucas empresas grandes que temos, né? Mas eu acho que é isso, ele é introdutório, ele traz algumas coisas muito legais. Senti falta de Marx no Fliperama, mas... Né, especialmente para falar a questão da ideologia e como é que a ideologia, como é que a estrutura e a base se encontram e se organizam nesse sentido, né? Como é que essa ideologia que eles colocam efetivamente é demonstrada na produção, mas, né? Bom, outras pessoas podem escrever sobre isso e provavelmente essas pessoas vão citar Marx no Fliperama, que eu acho que é bastante importante para o momento que a gente vive e especialmente importante para estar no Brasil traduzido. Isso, gente. É isso. Então, vamos todos dar tchau. Né? Tenham uns bons 6 ou 7 meses até o próximo ataque. Não, vai ser antes. Não esqueçam da gente. Né? Vai ter outro
janeiro, né? Janeiro vai ter outro. Vai ter outro em janeiro. Gente, verdade. E ouçam podcasts que falem sobre Marx no Fliperama, né? Eu gostei dos que eu ouvi e falam coisas bem diferentes do que a gente falou. São bastante complementares. Agora eu vou ouvir os outros. Agora vai ouvir os outros. Muito bem. Boa noite, boa sorte, bom apocalipse para todo mundo. Se sobreviverem, nos procurem de novo. Até mais. Usem máscara. Usem máscara. Fiquem em casa, né? Façam o distanciamento social. Isso. Pode ser um distanciamento antissocial, seria muito melhor também. Adoro. Muito bom. Vivam como se houvesse amanhã. Pô, eu quero acabar com isso. Vivam como se houvesse amanhã.